Feliz sábado a todos. Que bom que você veio à casa de Deus para louvar o nome de Deus, receber as bênçãos que Deus tem para você nesta manhã de sábado. Que Deus seja louvado com a tua presença. Agradeço muito a presença de todos, aqueles que receberam o convite e estão aqui nesta manhã. O Espírito Santo, Ele chama, Ele faz o convite, mas depende apenas de você, de aceitar o convite, de prestar um culto de louvor a Deus. Queridos, já foi pregado muito aqui sobre a volta de Jesus, Mas é um assunto que me fascina muito e eu acredito que, ainda mais quando envolve profecias, a gente entende que nós estamos indo para os últimos dias da história desse mundo. E nós vamos então olhar hoje um pouquinho, aproveitando a ideia do pastor Ronaldo Bertazzo, eu gostaria de levar vocês a pensar um pouquinho por um outro lado, quando a gente fala a respeito da volta de Jesus. Então nós vamos à Bíblia em Mateus 24, Mateus o capítulo 24, o verso 3, e do verso 3 em diante, até o verso 8. Mateus o capítulo 24, se alguém não tem Bíblia e gostaria de acompanhar o texto, só levante a mão que a gente providencia uma. Mateus o capítulo 24, o verso 3 até o verso 8. Vamos à leitura? Ali vem falando então, Jesus falando a respeito do princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Queridos, esse ano completa 175 anos do grande desapontamento de 1844. E Guilherme Miller, ele pregou sobre as 2.300 tardes e manhãs, mais ou menos 8 anos. Ele visitou, pregando, não menos que 500 cidades, que Jesus voltaria em 1844, mais especificamente no dia 22 de outubro. E as pessoas aceitavam com tal convicção aquela mensagem que esqueciam das suas atividades normais. Os negociantes, eles fechavam as suas lojas, os mecânicos fecharam as suas oficinas, os empregados deixaram os seus trabalhos, e nas reuniões campais eles se reuniam e confessavam os seus pecados. Os agricultores abandonaram as suas colheitas, porque Jesus estava voltando. E nas cidades, homens e mulheres abandonaram os seus cargos, magistrados e professores, oficiais de justiça deixaram os seus trabalhos, e houve até um alfaiate que colocou um cartaz na sua porta, na fachada lá do seu comércio, em honra ao Rei dos Reis, que virá em 22 de outubro. E no dia 22 de outubro de 1844, várias pessoas se reuniram. Se reuniram em tabernáculos, igrejas, residências, cantando e orando, porque a qualquer momento o Senhor apareceria nas nuvens. E na fazenda desse homem chamado Guilherme Miller, reuniu-se uma grande multidão em cima de uma grande pedra, um lugar alto, e eles enxergavam longe e passaram um dia cantando e orando, porque naquele dia Jesus voltaria. E a ideia deles era que a qualquer momento Jesus apareceria nas nuvens dos céus, mas o dia passou, a noite chegou e Jesus não voltou. Que decepção! E o texto que nós lemos no início da mensagem aqui mostra uma série de sinais
que marcam a brevidade da volta de Cristo. Quando a gente fala em guerras e rumores de guerras, terremotos, traição, ódio, falsos profetas, a gente fica pensando, mas tudo isso já está acontecendo. Ontem, sexta-feira, às 10h27 da manhã, houve um tremor de terra em Palmas, no Paraná. Alguém ouviu falar disso? 4,3 graus na escala Richter. E as pessoas, é um sinal. E esses sinais aí, eu ouço desde pequenininho. Tudo bem que eu não sou muito velho, mas há muito tempo, mais de 30 anos, eu ouço esses sinais. E Jesus ainda não veio. Mas por que essa demora? Por que essa demora? O que está acontecendo? Se você olhar no que a gente leu ali, no verso 8, diz o quê? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Já se passaram muitos anos, a gente constitui família e continua havendo fomes em vários lugares, terremotos, tufões, guerras, problemas. O amor entre as pessoas se esfria e Cristo ainda não veio. Por quê? Por quê? Existem pessoas que têm uma fascinação a respeito do tempo em que a volta de Cristo vai acontecer. E essas pessoas, elas buscam na internet, elas buscam em todo o acontecimento algo que mostre que está perto do acontecimento da volta de Cristo. Uma pista que nos indique onde estamos na contagem regressiva da volta de Cristo. E eu já fui um desses, que eu ficava apenas olhando os sinais. Poxa, aconteceu um terremoto, mas foi distante, mas agora aconteceu um perto, então Jesus está voltando. Um pai, quando o filho mata o pai mata o filho e tal, era longe, mas agora está acontecendo perto, então Jesus está voltando. É o princípio das dores. E alguns começam a descobrir pistas, e mais pistas, e argumentos e mais argumentos, e o pior de tudo é que marcam a data para a volta de Cristo. Mas Jesus, ele é bem claro nos evangelhos, dizendo que o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 473, diz assim: alguns há que pretendem conhecer o próprio dia e hora do aparecimento de nosso Senhor. Muitos zelosos são eles em delinear o futuro, mas o Senhor os advertiu a sair desse terreno. O tempo exato da segunda vinda de Cristo, da segunda vinda do Filho do Homem, é mistério de Deus. Então qualquer pessoa que tentar marcar alguma data, ou marcar alguma data a respeito da volta de Cristo, está errado, está num campo errado, está fazendo algo que está até atrapalhando a pregação do verdadeiro Evangelho. Porque o dia e a hora, ninguém sabe. Porém, lentamente, infelizmente, a despeito de todas as orientações, muitas pessoas acabam abandonando a fé por causa disso. Muitos pensam que isso seja um engano, porque nós sempre tivemos guerras, fomes, terremotos, violência, e assim muitos desanimam ou começam a adiar para um futuro muito distante a volta de Cristo. Porque terremoto sempre teve, guerras sempre teve. Então, Jesus não veio ainda, então vai ficar mais para frente. Mas então, onde está o problema? Onde está o problema para a aparente demora? Por que Cristo ainda não voltou? Reside o problema na doutrina da segunda vinda?
Ou nós focamos o tempo em lugar do acontecimento? Será que, para muita gente, o retardado cumprimento desta profecia da segunda volta de Cristo está causando uma frustração semelhante à que nós iniciamos falando aqui no ano de 1844? Podemos realmente saber em minúcias os acontecimentos finais e sua cronometragem? Há algum tempo atrás, nós vimos, vocês já devem ter visto também, um reloginho que dizia 5 para meia-noite, né? A volta de Cristo. Será que esse reloginho não está andando? Será? Vou abrir um parênteses aqui. Tem um Citroën preto que está trancando o estacionamento. Quem for o dono de um Citroën preto, por gentileza, vai lá que os diáconos estão pedindo. Então, será que o relógio ele parou 5 para meia-noite da história desse mundo? Observe que Jesus repreendeu os discípulos por desejarem informação semelhante. Jesus repreendeu os discípulos por quererem saber isso. E ele disse e deixou ali uma possibilidade de uma possível decepção por causa disso. Essa decepção poderia vir de duas maneiras, segundo Mateus, o capítulo 24. Se você for no verso 5, ele diz assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que vocês acham que Jesus colocou isso? Ele está dizendo que haveriam falsos cristos e falsos profetas, e hoje já tem esses. Nós temos até um que, como alguns dizem, até orgulho, né? Ele é catarinense, e morava em Curitiba, não sei se ainda mora, parece que até é amigo do Marcos, né, Marcos? Você já conhece ele pessoalmente, né? O Henri Christ, né? Esse é um. Brincadeira. Esse é um. É um que fala como se fosse o Filho de Deus. E Jesus alerta sobre isso. E diante desses fatos, onde estaria então a nossa segurança? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. E o verso 13 nos responde de maneira enfática. Vamos ao verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O verso 13 nos responde de uma maneira muito enfática. Perseverança está ligado com o vigiar. Aquele que perseverar, aquele que vigiar, aquele que permanecer atento. E antes de Jesus concluir as suas considerações finais sobre o assunto, ele disse claramente, o dia e a hora ninguém sabe, está no verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Somente Deus. Somente Deus. Percebemos então que a ênfase do capítulo foi na recusa de responder ao quando. Jesus não queria responder. Mas o que Jesus quis dizer então com e ouvireis de guerra e rumores de guerras, que nós lemos no verso 6 e no verso 7. Os acontecimentos mencionados aqui, queridos, apresentam antes um período intermediário durante a qual a fé cristã deve amadurecer e expandir no povo de Deus. Esse período do princípio das dores é para amadurecer a sua fé. E aqueles que estão distantes é para se aproximar de Deus. Tudo isso, as guerras e rumores de guerras, ainda não é o fim, como as dores do parto não são o
parto. As dores do parto não são o parto. Elas antecedem ao parto. Mas por que Jesus não veio ainda? Por que tanta demora? Isaías 59, o verso 1 a 3. Isaías 59, o verso 1 a 3. Isaías, o capítulo 59, 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Por que Jesus não voltou, queridos? O que é iniquidade? Pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus. Está onde a lei de Deus? Os 10 mandamentos, a Bíblia como um todo, ela está repleta de preceitos, de doutrinas que nos aproximam de Deus. A Bíblia diz que quando a gente está distante de Deus, a nossa oração, ela chega até Deus, mas ela não é respondida. Quando a gente está em pecado, o pecado traz separação entre Deus e nós. Então por que Jesus não veio ainda? Porque nós estamos em pecado. Duas coisas que ainda não aconteceram. A nossa entrega, a nossa vida. A gente ainda insiste em acariciar o pecado. A gente ainda insiste em brincar com as coisas sagradas. Essa é uma. E a segunda? Pregação do Evangelho. Mas como que eu vou pregar se eu não estou, vamos dizer assim, preparado, apto? Como que eu vou falar de Jesus para alguém se eu não me esvazio do meu próprio eu? E o tempo vai passando. E o reino de Cristo não veio não porque o mundo ainda é suficientemente ruim, porque a violência, a criminalidade ainda não atingiram níveis insuportáveis, apesar de que o mundo hoje é um mundo de violência, e a gente vê isso claramente nos filmes, nas manchetes de jornais. Parece que os filmes, as séries, se não tiver violência, não tem audiência, então a televisão coloca isso. Agora, nós temos que ter um pouquinho de cuidado, porque Mateus 24 deixa bem claro para nós que a volta de Cristo não se baseia nas fantásticas manchetes de jornais, mas sim na pregação do Evangelho. E este Evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. E este Evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. No verso 14 de Mateus 24, está esse verso. Talvez alguém em algum lugar, ou mesmo aqui, não tomou ainda essa decisão. E mais, a Bíblia menciona que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então os nossos dias são diferentes, o tempo nosso é diferente do tempo de Deus. Por isso que eu digo para vocês, 30 anos, 50 anos, o que é diante de Deus esse tempo? Só que para muitas pessoas é muito tempo e as pessoas têm desanimado. E a gente vê claramente que pessoas que sabem o que é certo insistem em fazer o que é errado. E transgridem a lei de Deus, transgridem os 10 mandamentos. E se mistura o santo com o
o profano, o sagrado com o profano, e claramente Deus, muitas vezes a gente percebe que Ele é deixado de lado. Quando se tem a oportunidade de buscar a Deus, a gente prefere buscar o amigo, o vizinho, ou alguém assim para conversar, quando a gente tem algum problema, e isso não é legal. Porque claramente Deus fica em segundo plano. E como que eu vou pregar o Evangelho? Jesus vai voltar, mas se eu não estou preparado, como que eu vou sair? O ide, Ele prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então o problema não é com Deus, o problema está em mim e você. Deus, Ele não quer guerras. Deus, Ele não quer assassinatos. Deus, Ele não quer pestes. Ele não quer calamidades. Deus não quer mortes. Somos nós os únicos preocupados com as catástrofes espetaculares que a gente vê nos jornais, na televisão. Ellen White diz que quem está interessado em sinais de guerras, nos sinais e guerras, sabe quem é? Satanás. Esse é o que está interessado. Ele se deleita na guerra, porque ele pode desviar as pessoas, a mente das pessoas na obra de preparação para estar em pé diante de Deus. Ellen White diz que ele estuda, o diabo estuda os segredos dos laboratórios da natureza e até onde lhe é permitido, Satanás usa a sua habilidade para provocar acidentes e catástrofes. Sim, quem gosta disso é o inimigo de Deus. Mas onde está a minha fé? Onde eu tenho depositado a minha fé? Nos sinais em lugar de Cristo e de suas promessas? Jesus disse assim: eu virei outra vez. Será que isso não é suficiente? Se aguardo um sinal e não é aquele que está por trás do sinal, como saberei que esse é o último? Como que eu sei que este sinal é o último aviso? Enquanto a gente ficar olhando para os sinais, a gente tem que estar atento, mas não é isso que importa. O que importa é a pregação do Evangelho e a minha preparação. Enquanto eu ficar olhando para os sinais, vai vir sinais atrás de sinais, e eu não estou preparado. E lamentavelmente o diabo tem jogado isso, e a gente olha, e hoje se você pesquisar, se você ver, assim, estatísticas mostram que o que mais se procura são tragédias. Às vezes o nome de uma pessoa, até certo momento ela é desconhecida, mas quando acontece alguma coisa de ruim com aquela pessoa, e você vai ver que no Google lá, o nome mais acessado é aquele lá, porque as pessoas querem ver, elas querem buscar. Um exemplo disso foi esqueci o nome, o bispo lá, que deu a facada no Bolsonaro. As pessoas queriam saber quem era aquele homem, e as pessoas buscam e vão atrás, e sabe, poxa, o que a gente ganha com isso? Enquanto isso, Satanás se alegra porque a gente busca o sinal e não a Cristo. Como que eu vou me convencer que um terremoto que alcançou 10 pontos na escala Richter é o último? Como estarei certo se esta é a última guerra, o último conflito? Vamos à Bíblia, 2 Pedro 3, o verso 9. 2 Pedro 3, o verso 9. Segundo Pedro 3, o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu posso
achar, eu posso pensar, eu posso até comentar com alguém que está demorado, mas a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, por que Ele não veio ainda? Porque Ele quer que eu e você estejamos preparados, porque se Ele viesse agora, como que Ele me encontraria? Quando, queridos irmãos, aparecer na nuvem no céu, uma nuvem do tamanho de uma mão, aí eu vou saber que é o fim, porque este é o último sinal. Quando aparecer aquela nuvem no céu, do tamanho de uma mão, aí sim eu vou saber que é o último sinal. Até lá, eu não posso ficar me apegando em sinais, porque eu não sei se é o último. Há quanto tempo que acontecem terremotos? Há quanto tempo que tem fome na face da terra? E Jesus ainda não veio. A gloriosa promessa de contemplar a sua face não permite que nós centralizemos a nossa esperança no tempo, mas sim no autor do tempo, porque o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Chegará um momento, e esse momento é logo porque um dos sinais é a pregação do Evangelho. E por mais que eu e você estejamos sentados no nosso sofá, sentados na nossa área de conforto, na nossa zona de conforto, mas o Evangelho está sendo pregado. E multidões têm decidido seguir o Deus verdadeiro, o Deus do céu. Pessoas de vários países, nacionalidades, estão entregando a vida a Cristo. Claro que a gente, por estar distante de alguns lugares, a gente acha que o trabalho não está sendo feito, mas ele está sendo feito. O problema é que nós não estamos fazendo. O Luiz Fernando preparou uma música especial para esse momento. E eu quero que você preste bem atenção na letra, porque chegou a hora. E chegou o momento de Deus dizer assim: filho, agora dizendo para Jesus: filho, vai buscar. Chegou a hora, vai buscar aquele que eu morri na cruz e que aceitou o sacrifício que eu fiz na cruz. Hoje o convite é para você, hoje o convite é para mim. Mas a pergunta é: até quando que Deus vai ter que pedir? Até quando que o Espírito Santo tem que implorar para você mudar, mudar e mudar? Porque se nós todos tivéssemos mudado, se nós todos tivéssemos levado a sério a questão da pregação do Evangelho, se nós todos tivéssemos levado a sério a questão do preparo nas nossas vidas, na nossa casa, Jesus já teria voltado. E nós já estaríamos, Luiz, sem esse mundo que nós estamos vivendo, cheio de sinais que o diabo se deleita todos os dias, e que ainda assim algumas pessoas têm audácia de dizer que uma guerra, que a fome, que uma enchente, um terremoto é coisa de Deus. Enquanto o Luiz estiver cantando esse hino, eu quero que você pense um pouquinho e se coloque em pé para nós termos a oração final. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz. Os sinais vão se passando.
esses anos vêm e vão e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, mal não presta. Chega de esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, mal não presta. Chega de esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. O céu está preparado para você. A sua casa está preparada lá no céu. A grande ceia está preparada, esperando você. O teu lugar está garantido lá. Você precisa se preparar para confirmar isso. Confirme a sua presença. Carimbe o seu passaporte. Não fique fora dessa grande festa que vai acontecer lá no céu. Só depende de você. Precisa
da sua atitude, da sua decisão. E quando tiver oportunidade, fale. Fale do que Jesus fez por você até aqui. Fale do que Ele pode fazer na vida daquele que entregar por completo. Pastor Ronaldo Bertazzo contou uma história e eu preciso contar para vocês. No norte do Paraná, na cidade de Santo Antônio da Platina, uma mulher estava indo com a sua moto e numa avenida, e ela estava na preferencial. E ela viu um caminhão vindo e ela pensou que o caminhão iria parar. E o caminhão não parou. E acabou batendo na moto, e ela tinha junto com ela o seu menino de 11 anos na garupa da moto. E naquele momento o menino veio a falecer. E ela sofreu muito porque os médicos disseram que era o único filho que ela poderia ter. A sua saúde não permitia que ela tivesse um segundo filho. Então era tudo para ela aquele filho. E foi um acidente assim que comoveu a cidade. Não é uma cidade muito grande. A esposa de um ancião lá da igreja de Santo Antônio da Platina, ela escutou do acidente e lembrou que a mãe daquele menino havia estudado com ela lá no primário, na escola. E ela pensou, eu vou dar um abraço nela lá no cemitério, no enterro do menino. E ela foi lá e deu um abraço bem apertado na sua amiga de infância e disse para ela que quando Jesus voltar, né? A Bíblia diz isso, quando Jesus voltar, os anjos vão acordar do sono da morte os seus filhinhos e vão entregar nos braços das suas mães, dos seus pais. Falou isso para ela e foi embora. E aquilo ficou na mente dessa mãe. E devido ao acidente, ela ficou uns dias em casa, e seu marido também. E um dia ela estava trocando os canais de televisão e ela acabou encontrando a TV Novo Tempo. E adivinha quem estava pregando? Luiz Gonçalves. Adivinha o que ele estava dizendo? Justamente isso. Que naquele grande dia, os anjos entregarão novamente os filhos para suas mães. E ela lembrou da sua amiga, procurou o telefone, pegou e ligou, falou assim, você vem aqui em casa, você vai explicar direitinho essa história aí que os anjos vão devolver os filhos. E a esposa do ancião nem lembrava direito o que havia falado, mas fez uma forcinha, lembrou e foi lá. Chegou lá e a mulher disse, eu quero que você me explique direitinho isso aí. E aí começaram a conversar, chamou o marido, deram estudo bíblico, só que tinha um problema. O marido tinha uma fábrica de imagens e crucifixos na cidade. E aí ele falou assim, bom, eu não sabia nada disso. Agora eu sei. Se eu tiver que vender, eu vou vender. E continuou os estudos e ele vendeu a fábrica. Estudou e a família dele começou a achar que ele estava louco. Primeiro vocês perdem o filho. Daí vocês viram crente. Agora você vende a tua fábrica, o teu negócio. Como isso? E o tempo passou. Eles se batizaram. O tempo passou e alguns anos depois o pastor Ronaldo estava num treinamento em Maringá. E na sala dos anciões entrou o pai, né? O ex-dono da fábrica de crucifixos e imagens. Entrou e falou assim para ele, você lembra de mim? O pastor disse, claro que eu lembro. Ele falou, no final eu quero conversar com você. Tudo bem, no final ele veio e conversou. Ele disse, você lembra que os médicos falaram que a minha esposa não poderia mais ter filho? O pastor falou, sim, eu lembro. Ele falou, então espera aí, chamou a esposa. E a esposa tinha um filhinho no braço. Deus deu mais um filho para eles. Família batizada com mais um menino no braço. E ele disse, você quer saber mais uma coisa? Você lembra da minha família que
não aceitava, que chamaram nós de louco porque a gente estava estudando, virando crente, perdemos um filho virando crente e ainda vendemos a nossa fábrica. Pois é, a minha família está estudando, tendo estudo bíblico e logo vão se batizar. Deus é o Deus do milagre. Hoje essa família está na igreja, com um filhinho, e aguardando o momento de receber o outro de volta. Deus é bom. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor colocou Jesus lá na cruz, num ato de amor, de misericórdia, para que morresse por mim e por cada um aqui. E hoje nós estamos aqui por causa disso. Hoje nós estamos aqui rendendo um culto de louvor a Ti, porque um dia Jesus morreu por cada um de nós. Só que chegará um momento que o Senhor voltará a essa terra. E eu te peço, Pai querido, que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre cada um aqui nesta manhã, para que ninguém naquele dia seja pego de surpresa, para que ninguém naquele dia esteja despreparado, mas que todos estejam preparados, aguardando com alegria para rever o Senhor Jesus. Abençoe a cada decisão que aqui foi tomada, e que o Senhor opere milagre na vida de cada um. Fique conosco, Pai querido, e enquanto vivermos aqui nessa terra, possamos cumprir a missão que Jesus deixou, de pregar a palavra de Deus a toda nação, tribo, língua e povo. É isso que pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.